Você conhece 30 padrões de mate? Vem comigo. A partir de hoje, turma, vou fazer uma série de 3 vídeos, tá? Com 30 padrões de mates, ok? 10 padrões em cada vídeo. Por que é importante conhecer esses padrões? Bom, sempre que eu estou jogando xadrez, turma, esses padrões, certo? Querendo ou não, de algum momento, eles vão se apresentar na posição. Quando você conhece o padrão, né, você tem como trazer o adversário para entrar nesse padrão e você aplicar essa tática, essa jogada aí. Usufruir desses padrões, né, para decidir a partida, seja para ganhar peça, seja para dar checkmate. O primeiro padrão que nós vamos ver, gente, é o famoso presente de grego, né? Recebe esse nome da famosa história do grande escritor Homero, né? Que escreveu a Odisseia, né? Odisseus, né? Que na guerra de Troia os gregos estavam perdendo para os troianos, né? Que teve a maravilhosa ideia de construir o cavalo de Troia, né? E deram como presente, né, para o rei Príamo, né, de Troia, esse cavalo, onde os gregos, né, era um cavalo imenso, esconderam, né, dentro desse cavalo. Os troianos levaram esse cavalo para dentro de Troia e, como acharam que tinha ganhado a guerra, achando que os gregos tinham ido embora, né, passaram a noite comemorando, bebendo, e na madrugada, sorrateiramente, os gregos começam a descer desse cavalo, né, e abrem os portões de Troia, né, que eles não conseguiam conquistar Troia por causa da altura dos muros de Troia, né, então. E assim eles ganharam a guerra, né, com essa ideia maravilhosa de Odisseus, né. Aliás, recomendo a obra, tá? Homero, a Odisseia. A Ilíada também de Homero é maravilhosa, turma, recomendo ler, tá? A Helena de Troia, a guerra veio daí, né. Vamos lá então, turma, vamos ver no xadrez aqui, esse presente de grego aí, tá bom? E4, E6, D4, aqui uma francesa, né? D5, cavalo C3, uma variante clássica, cavalo C6, E5, cavalo FD7. O primeiro padrão que você tem que reconhecer para aplicar o presente de grego é: não pode ter um cavalo em F6, tá? Nesse caso da francesa aqui, com esse peãozinho aqui de E5, que expulsa esse cavalo, tá certo? Esse peãozinho também aqui é fundamental, tá, no presente de grego, tá? E o resto é muito tranquilo, por quê? Cavalo F3, bispo B4, bispo na B3. Roque. Bom, aqui, turma, é o padrão, tá? Então nós temos que detectar esses padrões. Esses padrões são como algoritmos, né? Se eu conheço o algoritmo, eu posso aplicar que sempre vai funcionar, tá certo? Olha esse padrão aqui, o que eu preciso? Primeiro, não ter um cavalo em F6, tá? Ter este peão em E5, ok? E o bispo, olha só, na terceira casa da dama, tá? O cavalo na F3 e a dama na D1. Eu só preciso disso aqui para aplicar o presente de grego, tá certo? Então vamos ver o lance aí, ó. Este é o presente, ó. Estou dando esse bispo, né, para as pretas, né? Esse lance caracteriza, né, o presente de grego, esse sacrifício de bispo, tá bom? Rei captura H7. Agora olha que interessante, turma. Eu tiro o cavalo em G5, dando cheque no rei, ao mesmo tempo que estou abrindo a diagonal para a dama. Vou voltar aqui, ó, a posição para vocês entenderem. Por que precisa de dama na D1 e cavalo na F3? Porque assim que o rei capturar o bispo em H7, tá, eu ganho um tempo dando o cavalo, cheque, né? Cheque com o cavalo, abrindo a diagonal para a dama, ganhando esse tempo aí, tá certo? Rei G8, dama na H5, tá? Então essa posição aqui é fortíssima, ok? Detalhe importante, turma. Quando a preta tentar tirar a torre, tá? Para assim que a dama entrar em H7 conseguir salvar o rei, tem um detalhe importantíssimo aqui, turma. Primeira coisa que você deve fazer é capturar o peão de F7. Qual que é a ideia de capturar o peão de F7? Forçar o rei para H8, para quando eu voltar minha dama, já pegar o rei dando cheque. Eu preciso desse tempo, tá?
Então, olha só, rei H8, dama H5 cheque, rei G8. Agora sim, turma, dama H7 cheque, ok? Rei F8, dama H8, rei na E7 e aqui dama captura G7, cheque mate, tá? A importância desse peãozinho aqui cercando o rei, né? Como uma cunha de peão aqui. Olha só, o que que acontece quando eu não dou esse cheque aqui, ó? Quando eu não dou esse cheque em F7, tá? Dama H7 é um erro por quê? Rei F8, dama H8 cheque, rei na E7, dama captura G7 e agora o peão de F7 tem um defensor, tá certo? Tem um defensor, então aqui pode complicar para as brancas aí que já perderam uma peça, né? Sacrificar o bispo. Então, por isso que nesse momento aqui, ó, que joga o torre na E8, tá? É fundamental primeiro, né, em vez de dama na H7, jogar dama na F7. Eu preciso trazer o rei para H8 para chegar em H5 dando cheque no rei, tá certo? É crucial esse lance aí, tá certo? E aqui eu chego no mate tranquilamente, tá bom? Vamos ver aqui uma outra posição de mate de grego, turma. Vamos lá. Agora com o rei indo para G6, tá bom? Olha só o que pode acontecer também. Então, olha aqui, ó, novamente o padrão, né? Não tem um cavalo em F6, tem um peão em E5, bispo na D3, dama na D1 e o cavalo em F3, tá? Então, simplesmente aqui dou o meu presente, né? Bis captura H7 cheque. Rei captura H7. Cavalo G5 cheque. E agora, turma? E agora, rei G6, tá? Tem essa saída também, ok? Aqui, o mais recomendável, turma, é o H4, tá? Ele é melhor do que dama G4, tá ok? H4, ameaçando avançar o peão dando cheque, né? Aqui a situação do rei, ele está muito preso, tá certo? Então, o lance mais jogado aqui é o F5, ok? Aqui H5 cheque, e o rei só tem uma casa para poder sair desse cheque, que é H6, tá? O problema de H6, turma, é que agora vem essa bomba, né? Cavalo captura E6 cheque, ganhando a dama das pretas, tá certo? Assim que ele sai do cheque, aqui você ganha a dama também, tá bom? Então, presente de grego, muito bom, ok? Muito bom. Tá? Vamos conhecer outro padrão aí. Mate de Anastácia. Qual que é o padrão, turma? Primeiro, você precisa de um cavalo nessa casa aqui, ó, controlando a casa G8, né? Ou controlando a casa B8. E se for de brancas, né, um cavalo controlando a casa B1 ou G1, tá? Então eu preciso de um cavalo controlando essas duas casas aqui. Então vamos entender o padrão, tá certo? Se eu tivesse cavalo aí, turma, olha só que interessante. Dama captura H7 cheque, tá? E eu preciso agora só de uma torre, ou de uma dama para dar um mate, na casa H5. Olha a importância do controle do cavalo nessas duas casas de fuga do rei, tá certo? Então, conheça esse padrão, tá? Conheça esse padrão. Geralmente é um cheque de cavalo, o rei vai sempre para a coluna H ou para a coluna A, né? Pode ser do lado de lá também. E aqui, tranquilamente, eu posso sacrificar a dama ou torre para abrir a coluna. E assim que o rei tomar, né, como único lance, você tem esse mate aqui, ó, tá certo? Vamos tentar detectar esse padrão num segundo exemplo aqui, tá? Aqui, turma, eu fiz 3 diagramas de cada para a gente poder treinar, tá certo? Recomendo aqui você para o vídeo e tenta detectar o padrão. Observando aqui, turma, eu já tenho esse padrão, olha só. Primeiro, eu consigo dar um cheque no rei e meu cavalo já vai controlar essas duas casas, tá certo? Segundo, eu tenho uma dama aqui, ó, que vai sacrificar em H7, trazendo o rei para H7. E finalmente, né, a torre vai atacar o A5, na casa A5 vai dar o mate, tá certo? Então é mister, né,
guardar esses padrões aí. Deixa eu só tirar essa seta aqui, turma. Guardar esses padrões, por quê? Eles sempre vão aparecer na partida. Tá? São esses algoritmos. Ó. Consegue visualizar esse algoritmo aí, olha. Mentalmente, né, turma? Cavalo D7 cheque, rei A8, dama captura A7 cheque, rei captura A7 única e torre na A5 cheque mate. Vamos lá. Cavalo na D7 cheque, rei A8, sacrifício de dama em H7, única, rei toma A7, perdão, A7, e aí torre na A5 cheque mate. Tá? Olha esse outro exemplo aqui, turma. Tirado de partida, tá? Tirado de partida aí. Esse jogo das brancas está ganho, tá? Tenta dar uma pausa no vídeo, tá? E tenta resolver o exercício. Primeiro nós já temos o cavalo empurrando o rei ali para A8, né? A8, tá certo? Depois eu tenho um sacrifício de dama, para tirar o cavalo que está atrapalhando. Depois eu tenho um sacrifício de outra torre, e abrir na coluna A para a torre de D5. Conseguiu visualizar? Dá uma pausa e tenta resolver. Bom, se você já deu uma pausa e tentou resolver, vamos lá, hein? Cavalo na D7 cheque, rei A8 única, dama captura B5, sensacional, sacrifício de dama, A captura B5, agora sacrifício de torre, porque eu preciso de torre em A5, né, para dar o mate, né? Então, simplesmente, torre A4 cheque, B captura A4 e, finalmente, agora, torre na A5 cheque mate. Tá? Então, esse é o famoso mate de Anastácia. É um padrão muito interessante, muito bacana aí. Tá bom? Vamos lá conhecer um terceiro padrão. Mate árabe. Mate árabe, turma. O mate árabe, qual é o padrão? Qual é o algoritmo? Sempre o rei vai estar numa casa angular de canto, né? Tá? Uma casinha de canto, tá bom? Seja lá na A1, na A8, na H1, na H8. E é uma combinação de torre com cavalo. Olha só que interessante aqui o padrão. Se essa torre não estivesse aqui, né, bastaria eu colocar essa torre aqui, já seria mate, tá certo? Então, o que está atrapalhando o meu mate? Exatamente a torre de B7, certo? Bom, então eu posso... né? Não importa o preço que eu pago para tirar essa torre dali se eu for ganhar a partida. Então o lance aqui é simplesmente dama captura A7. Qual que é a ideia? A desviação, né? Tirar a torre da casa B7. Assim que a torre captura, cheque mate. Esse é o famoso mate árabe. Uma combinação de cavalo com torre, com rei nos cantos do tabuleiro. Ok? Vamos lá para um outro exemplo aqui do mate árabe. Tá? Vão ser 3 exemplos de cada. Mais uma vez aí, dá uma pausa e tente resolver. Tá? Este aqui um pouquinho mais elaborado, né? Mas olha que bacana aí, turma. Olha o sacrifício aí, tenta resolver, tá bom? Vamos lá. Torre captura H7 cheque. Única. Torre captura H7. Tá? E novamente, olha só, sacrifício de dama, né? Torre na G8 cheque. Torre captura G8 e finalmente torre captura G8, cheque mate, ok? Cheque mate. Vamos para outro exemplo, mate árabe. Olha que bacana, turma. Olha que bacana esse mate aí, tá certo? Interessante, turma. Se esse peão, né, não estivesse aqui, ó, tá? Eu já teria aqui, ó. Olha que interessante para a gente começar a detectar o mate. Eu já teria esse cavalo aqui dando cheque, e assim que o rei fosse para H8, essa torre aqui daria um mate árabe lá em cima, tá vendo? Só que eu não posso jogar o cavalo em F6, porque o peão de G7 captura. Mas eu posso obrigar aquele peão a sair dali, né, turma? Simplesmente, dama captura H6. Excelente, cheque, tá? G captura H6. Agora sim, olha, eu tenho a casa F6 e vou ter a torre lá na G8 dando mate, ó. Cavalo F6 cheque, né? Rei H8 e torre G8 cheque mate. Bacana também esse padrão do mate árabe, tá, turma?
Sempre rei no canto e sempre torre com cavalo, tá? Treine o mate, repasse o vídeo mais vezes, tá? E deixa seu like aí, por gentileza. Vamos lá, hein? Vamos conhecer outro padrão aí. Mate de Philidor. Esse é um pouco mais conhecido, né? O mate de Philidor, turma, ele engloba aí um cheque duplo, né? A sutileza desse mate está no cheque duplo, tá? O que é que eu preciso, então? Eu preciso de um cavalo e uma dama nessa diagonal, tá? Faltando o peão de F7, para conseguir desse mate. Então, aqui é uma posição mais simples, tá? Basta eu tirar o cavalo para H6. Observa que aqui eu tenho tanto o cavalo quanto dama dando cheque, tá? Então, ele não pode capturar nem meu cavalo e nem minha dama, porque eu tenho um cheque duplo, ok? Aqui, é óbvio que não vai para F8, que eu já tenho um mate em F7, tá? Então, o jogador aqui ele vai jogar o rei na H8, tá? Jogando o rei na H8, vem esse belo sacrifício, né? Dama na G8, cheque. O rei não pode tomar, porque o cavalo está protegendo. Ele é obrigado a tomar de torre, né? Assim que ele tomar de torre, você simplesmente cavalo F7, cheque mate, tá? Esse é o famoso mate de Philidor, né? Do grande mestre, né, do século XVIII, François André Danica Philidor, que também era compositor de óperas, né? Sensacional, tá? É conhecido também como mate abafado, tá? Tem um vídeo meu de armadilhas de abertura, tem lá uma cilada na Caro-Kann, tá? Que a gente dá um mate abafado também muito bacana, recomendo o vídeo, tá? Vamos ver então aqui outro diagrama de mate de Philidor. Vamos lá. Vamos detectar o padrão. Olha só que interessante. Esse aqui muito bacana, turma. Este aqui muito bacana, também tirado aí de uma partida, tá? Olha que lindo lance, né? Se esse bispo não tivesse nessa casa, né, já teria um mate de abafado aqui, olha, certo? Então, quem está me atrapalhando, turma? Quem está me atrapalhando? Quem está me atrapalhando é esse bispo. Então, em qualquer posição que você vai tentar dar mate, se tem uma peça atrapalhando o mate, né, a sua próxima jogada então seria eliminar aquela peça dali. Então aqui simplesmente, ó, né, dama captura H7, ok? Ele é obrigado a tomar de bispo. E aqui, cavalo F7, cheque mate, tá certo? Um pouquinho mais elaborado aqui, mas não deixa de ser um mate de Philidor, né? O mesmo mate abafado aí, tá certo? Vamos aqui tentar detectar o padrão. Olha só, já está faltando um peão F7, tá certo? Eu já tenho um cavalo que pode vir para F7. E agora, turma, eu preciso de uma dama. Eu preciso de uma dama nessa diagonal, tá? O padrão está ali, tá certo? Então, vale a pena você praticar, tá? E detectar esses padrões, te ajuda a ganhar muita partida. Você pode sacrificar peça para trazer o adversário para entrar nos padrões, ok? Então, qual que é o primeiro lance aqui? Dama A2, né? Novamente é esse rei F8. Você já vai dar o checkmate, tá certo? Então, ele vai jogar aqui o quê? Rei H8. Tá? Então, agora, eu vou dar o cheque de cavalo, por quê? Lembra, eu preciso de um cheque duplo aqui para conseguir chegar nesse mate, tá? Única, rei G8. E aqui agora eu chego no padrão, né? Começando aí com um cheque duplo, olha, cavalo H6. Então, tanto a dama de A2 dá o cheque, quanto o cavalo de H6 está dando cheque. Única, né? Novamente, se rei F8 eu dou o mate, tá? Então, ele vai jogar rei H8. Nesse momento aqui, sacrifica a dama em G8. É obrigado a tomar, né? Lance forçado e simplesmente cavalo F7, checkmate, tá? Então, entendeu o padrão, turma? Precisa de um cavalo, de uma dama, né? Nessa diagonal branca aí, tá bom? Vamos lá, vamos continuar com os padrões aqui. Vamos ver 10 padrões nesse primeiro vídeo. Mate de Taimanov. Mate de Taimanov, turma. Esse aqui é de pretas, deixa eu girar o tabuleiro aqui. Vamos lá. O que tem no mate de Taimanov? Agora, quem controla essa casa aqui, ó, é um bispo. Tá? Então eu posso ter nessa diagonal, controlando a casa ao lado do rei, né, do roque, um bispo ou uma dama, tá certo? E precisa abrir a coluna para a torre, né? Então um lance aqui, ó, cavalo G3 cheque, ok?
O rei não pode ir para G1, né? É obrigado a tomar. Aqui simplesmente, né, H captura G3, vai bloquear com o cavalo, prolongando o mate, e simplesmente torre captura H2 cheque, mate. Né? Vamos lá, vamos ver outros dois exemplos aqui, turma. Agora de brancas, né? Deixa eu girar o tabuleiro novamente aqui. Bom, olha o padrão. O que acontece aqui? Já tem um bispo controlando essa casa. Não falei que tem que ter esse padrão? Tá certo? Tem que ter esse padrão aí. Preciso abrir a coluna H. Tenho que abrir a coluna H. Então, simplesmente aqui, pausa o vídeo aí, turma, e tenta achar, hein? Vai fazendo rápido não, tá? Vamos lá. Cavalo G6. Abrindo a coluna H. H captura G6. Agora, simplesmente, dama H3 cheque, né? Um bispozinho aqui só para prolongar. Dama captura H4 mate. Então, esse é o padrão, tá? Eu preciso de um bispo controlando a casa ao lado do rei, tá? E abrir a coluna H para uma torre ou para uma dama, tá certo? Vamos ver um outro exemplo aí, ó. Vamos lá. Olha só, vamos tentar detectar o padrão aqui, turma. Olha que interessante. Já tem o bispo? Temos o bispo aqui, ó, controlando essa casa lateral. Então, o que tem que fazer agora? Abrir a coluna H. Então, vamos lá, turma. Cavalo na G6 cheque. Olha que bacana, hein? Ele é obrigado a tomar, né? Forçado. Bom, consegui abrir a coluna H, certo? Agora a dama está entrando. Então tá complicado defender isso aqui. Vamos ver as possibilidades, né? Bispo E5. Qual a ideia de tirar o bispo? De trazer o rei para a casinha G7. Só que aqui nessa posição, turma, não dá tempo, tá? Vai tomar mate aqui de qualquer jeito. Dama na H5 cheque. Rei na G7, tá? Bispo na H6 cheque, ok? Ele tem rei H8. Se rei H8, eu dou um lindo mate aqui com o descoberto, né? Capturando a torre, tá certo? E se rei F6, dama na G5, checkmate, tá certo? Então esse foi um pouco mais elaborado, tá? Mas a ideia, o padrão algoritmo, a gente está mais 9, né? Um bispo controlando a casa ao lado do rei, abrir a coluna H para entrar com uma dama ou uma torre. Tá legal? Vamos lá, turma, vamos conhecer outro padrão aí. Vamos ser 10 padrões nessa parte 1 do vídeo aí. Bom, olha que interessante esse aqui, turma. Olha que interessante. Sacrifício em H8. Tá? Sacrifício em H8. E geralmente, turma, com o rei no roque fianquetado, tá? Bispo de fianqueto aqui, ó. Olha que interessante aí. Na verdade, eu vou precisar de fazer esse sacrifício. Eu sempre preciso de uma peça que vá, no final das contas, apoiar a dama. Seja um cavalo, seja um bispo, tá? Que vai apoiar a dama. Então, o primeiro lance aqui, ó. Dama em H8. Cheque. Ele pode tomar de rei. Ele pode tomar de bispo. Tá certo? Vamos ver primeiro ele tomando de rei. Rei na H8. Certo? Esse sacrifício, turma, ele é muito comum, tá? Por quê? Obrigando o rei para H8, você sempre chega aqui, ó, dando um cheque com tempo, né? O cheque eu estou ganhando tempo, né? Ganhando tempo aqui. Não dá tempo das pretas fazerem outra coisa. O rei sempre vai ter que sair desse cheque, tá? Então, rei G8, checkmate. Certo? Então, olha pra você ver a importância do cavalo ali para apoiar a dama após o sacrifício da torre em H8, tá bom? Vamos ver, então, se ele tomar a torre de bispo, tá? Novamente aqui, dama na H1, tá? O que ele vai jogar aqui? Né? Vamos supor que ele joga ali, ó, torre da F na D8. Simplesmente dama H7 cheque, rei F8 e dama captura H8, matei. Tá bom? Vamos lá. Vamos ver então se ele joga rei na G7. Ora, simplesmente dama na H7, cheque, mate. Tá bom? Ok? Vamos ver mais dois exemplos aí de sacrifício em H8. Olha lá que interessante. Olha o que eu falei, turma. Você sempre precisa, né, o sacrifício lá em H8, tá, da torre, e você sempre vai precisar de uma peça apoiando a dama. Naquele outro caso, eu tinha um cavalo apoiando a dama. Nesse caso, vamos ter um bispo, tá bom? Então, vamos lá, hein?
Torre na H8, cheque. Olha só. Não tem outra saída, né, turma? Ele é obrigado a capturar a torre, tá? Assim que ele captura a torre, com o apoio do bispo, dama H7, mate, tá? Mate. Então, fixa esses padrões. Vai te ajudar a dar muito mate aí, tá? Muitas vezes você não vai conseguir dar o mate, mas vai pelo menos ganhar uma peça, né? O adversário, às vezes, precisa sacrificar uma peça para sair desse mate aí, tá legal? Vamos ver um outro exemplo aí, terceiro exemplo aí. Novamente aí, turma, olha, esse também é um pouquinho mais elaborado, tá certo? Eu tenho aí um cavalo, né? Já falei, né? Eu tenho um cavalo que vai apoiar a dama, né? E posso sacrificar em H8. E aqui o interessante, né? É que o bispo aqui é uma peça pregada, né? Então, torre H8 é obrigado a tomar de rei, né? Lembre-se disso, né? Fiz questão de colocar isso aí um pouco diferente. Tento colocar posições um pouco diferentes, mas buscando o mesmo padrão, tá, turma? Mostrando que a coisa funciona. Basta conhecer o padrão, conhecer o algoritmo, tá bom? Rei, dama na H7, checkmate. Agora, turma, para melhorar, hein? Duplo sacrifício em H8. Aí é o sacrifício das duas torres, tá bom? Para ver como que funciona também. Basta entender o padrão, tá certo? Novamente ali, olha, eu tenho um bispo que vai apoiar essa dama, tá certo? Vou sacrificar duas torres, tá certo? Para poder chegar nesse mate. Isso também é um padrão, tá bom? Vamos lá, hein? Torre na H8, cheque. Forçado. Bispo captura, poderia... De rei não posso, perdão, de rei não poderia pegar por causa da torre. Sacrifício de torre novamente, cheque, né? Aqui eu posso jogar o rei G7 ou capturar H8. Vamos lá na captura primeiro. Rei captura H8, tá? Posso jogar tanto dama H6 cheque. Assim que ele joga rei G8, eu capturo aqui, fim de papo. Não tem saída aqui, vou dar mate, tá? E eu poderia também tomar de bispo, né? Cheque, também funciona, para você ver como que é forte, né? Esses padrões da turma. Aqui pode jogar rei na H7 ou na G8, né? Se ele jogar na G8, eu já entro com dama e aqui vou dar o mate, não tem salvação, tá? Não tem como sair. E se ele jogar na H7, tá? Simplesmente dama G5. E aqui também não tem saída, turma. Qualquer coisa que ele jogar agora, eu volto no padrão, olha. E aqui eu vou dar mate novamente aqui. Tá certo? Ok? E vamos ver aqui, né, turma? Saindo em G7, tá? Se sair em G7, dama na H6, já dou o mate. Olha só. Se ele recusar o segundo sacrifício aqui agora, né? Da torre ali, ó. Tá? Ele jogar o rei G7, dama na H6, mate. Vamos ver outro diagrama aí de duplo sacrifício. Olha aí o padrão aí, ó. A dama já está esperando para vir na sequência das torres, né? Eu já tenho que pegar esse rei no rumo ali, ó. Esse é interessantíssimo, tá, turma? Olha só. Torre na H8, cheque. Bispo captura H8. Torre captura H8, cheque. Ele pode jogar rei G7 ou rei captura H8. Rei captura H8. Dama na H2, cheque. Rei na G7. Dama na H6, cheque. E novamente o padrão aqui de bispo com dama, turma. Olha, não tem saída. Tá? E se ele recusar o segundo sacrifício, né? Vamos lá então. Torre captura, rei G7. Tá? Torre H7. Olha esse detalhe aqui, turma. Torre H7. Qual a ideia? Trazer o rei para a coluna H. Tá certo? Ele pode ir ou não, né? Se ele for para G8, né? Simplesmente bispo F6. Aqui ele é obrigado a tomar a torre. E novamente eu chego dando cheque com minha dama em H2. E volto no padrão, né? Só que aqui agora já tem mate em H8. Fino, né? Maravilhoso aí, turma. Maravilhoso. Tá? O mate de Blackburn. O mate de Blackburn, turma, é uma combinação de cavalo com bispos. Ou simplesmente a combinação de dois bispos, tá? Dois bispos, tá? Então aqui, olha só. Se esse peão não tivesse aqui, aqui já seria checkmate, concorda? Tá? Então, eu preciso tirar esse peão daí. Não importa o preço. O preço pode ser alto, como dama captura H5. E aqui, qualquer coisa que ele jogar, eu vou chegar no mate. Vamos ver? Vamos lá. Se captura dama,
é aquilo que eu falei, né? Desviei o peão da onde eu queria. Checkmate. Tá? Se bispo captura cavalo, dama na H8, checkmate também. Ok? E se torre E8, dama na H8, checkmate. Então esse é o famoso mate de Blackburn, tá? É um mate, é uma combinação de bispos, né? Esses bispos emparelhados aqui, turma, tá? São conhecidos como bispo de Horowitz. Fortíssimo, tá? Fortíssimo. Vamos ver um outro exemplo aqui, para a gente entender melhor aí. Certo? Olha essa posição aqui que interessante, ó. Os bispos já estão posicionados para dar esse mate, né? Ou seja, se não tiver esse peão aqui, bispo em A7 aqui é checkmate, certo? Então o que eu jogo aqui? Dama captura A5, certo? Se o bispo captura B5, simplesmente lá, dama 8 mate. Tá? Novamente, é muito semelhante ao outro exemplo lá. Se captura a dama, bispo na 7, checkmate. Tá? E, se bispo captura a dama, checkmate. Já falamos aí. Vamos lá então para um outro exemplo aí, mate de Blackburn. Olha o padrão aí, ó, muito parecido, né? O que está de diferente aqui? Tá? Um pouquinho mais elaborado, mas o padrão mesmo. Esse cavalo aqui agora, né, turma? O problema agora é este cavalo aqui, ó. Olha que interessante isso aqui, tá? Mas vamos lá. Tente resolver esse aí. Dá uma pausa no vídeo e tenta resolver. Vamos lá. Dama captura H5. Se cavalo captura G5, dama na H8 mate. Tá? Se G captura H5, bispo na H7 mate. E se bispo captura cavalo, olha que interessante aí, hein? Bispo captura G6. Olha isso, ameaçando o mate, né? Ameaçando o mate. E assim que, se tirar o cavalo, né? Eu já elimino o cavalo atacando a dama, tá? E qualquer coisa que ele jogar aqui, qualquer bispo meu que ele tomar, eu dou mate. Vamos lá, se ele toma esse bispo, eu dou mate em H7. Top demais. E se ele capturar o bispo de G6, dama H8 cheque. E aqui eu vou chegar no mate. Ó. Vou ganhar material, né? Perdão, aqui eu ganho material. Ele pode bloquear com a torre, né, turma? Mas eu estou ganhando material, né? Assim que ele bloquear com a torre, eu ganho a dama, né? Aqui eu já ganho a dama. Aquilo que eu falei, turma, você tem que conhecer o padrão. Mesmo que você não chegue no mate, pode ter certeza que você vai ganhar material. Tá certo? É um lance também, os padrões são táticos, né? São lances táticos aí. Ok? Espero que você esteja dando pausa, tentando resolver, né? Volte o vídeo para assimilar bem o padrão, tá? Assista várias vezes aí. Dê seu like aí, né? Aproveitando isso aí, se inscreva aí no meu canal. Vamos lá, hein? Mate de Boden. O mate de Boden é um pouco semelhante, tá, turma? Mate de Boden também é um mate muito bacana com os bispos, né? Só que agora os bispos, observa que eles estão separados, tá vendo? Estão separados, né? Então, olha só, se esse peão não estivesse aqui, aqui já seria mate, né? Então, esse é o padrão do mate de Boden, o famoso mate de Boden. Então, ali, o que eu faço para tirar aquele padrão, aquele peão dali, de B7? Simplesmente pago o preço alto aqui, mas vale a pena, eu vou ganhar, né? Dama captura C6, cheque. B captura C6, bispo A6, checkmate. Muito desses padrões, com certeza vocês já deram esses tipos de mate. O bacana é que agora que você está conhecendo o nome desses mates, tá, turma? Todos têm nomes, é interessante a gente conhecer, tá bom? Vamos lá, hein? Vamos ver um outro exemplo aí. Olha aqui que bacana, ó. Olha só que interessante esse exemplo aqui, ó. Tá? Muito interessante esse exemplo. Aqui um pouquinho mais elaborado, por quê? Se esse peão não tivesse aqui, esse bispo daria mate aqui, tá vendo? Esse bispo controla essa diagonal. Porém, tem um peão aqui atrapalhando, né? Então aqui vai entrar como lance forçado, olha só. Eu jogo aqui um E4, tá? Abrindo a diagonal para o meu bispo. Ameaçando uma peça. Para você ver, eu estou fazendo um lance tático aqui, ó. Estou sacrificando um peão para poder dar o mate, né? Porque eu tenho um padrão. Vamos ver o padrão aqui, ó. O bispo cerca, tá? Eu vou tirar esse peão aqui de uma maneira forçada, tomando aqui, né? Em F6.
E assim que esse peão capturar, eu vou dar o meu mate aqui em H6. Tá? O que estava me atrapalhando aqui é justamente esse peão. Ó. Por isso que é importante conhecer o algoritmo, conhecer o padrão. Tá certo? Então vamos lá. E4. Se bispo captura E4, né, turma? Então aqui, dama captura F6. Assim que ele tomar, bispo na H6, cheque, mate. Tá certo? Esse é o padrão do mate de Boden. Tá? Vamos ver um terceiro exemplo aí, turma. Tá? Vamos ver um terceiro exemplo aí. Bom, esse aqui é um pouquinho mais elaborado, né? Esse aqui é um pouquinho mais elaborado, olha só. Olha aqui, ó. Se esse peão não tivesse aqui, é isso, tá? Nem essa dama, esse bispo daria mate ali, ó. Eu tenho que enxergar isso aqui, ó. Tá? Enxergar isso aqui. Eu ainda vou gravar uns vídeos sobre cálculo, tá? E do curso de cálculo que eu passo para os meus alunos, né? Tem um chamado método de Purdy. O método de Purdy não é só ver que eu tomo ali, que eu posso ali, não. Você começa a ver passando por cima. É muito interessante para o cálculo aí, esse método de Purdy. Talvez para frente vou fazer vídeos aí de cálculo, né? A respeito de cálculo. E vamos trabalhar aí com esse método de Purdy. Tá? Então, eu estou usando o método de Purdy aqui para visualizar os padrões, tá, turma? Então, você tem que ver além. Já imaginar que aquela peça não está ali. Entendeu? Você está ampliando a sua visão de futuramente, né, as possibilidades do que pode acontecer. Tá legal? Vamos lá, hein? Olha que bacana. Cavalo A7, cheque. Tá? Aqui ele tem que tomar esse cavalo, né, turma? Você quer forçado, senão perde a dama, né? Bispo captura. Agora sim, eu vou abrir a diagonal para o meu bispo, né? Dama captura, cheque. Fino, né? Assim que o peão sai, olha para você ver, eu consegui meu objetivo, né? Mate de Boden, bispo na A6. Fino, né, turma? Essa combinação de bispos aí, tá legal? Outro padrão muito bom, tá? Mate em B8. O mate em B8, turma, é mais ou menos um mate ópera, né? Mais ou menos um mate ópera. É uma combinação, geralmente, de bispo com torre, ou de bispo com dama, ou de dama com torre, tá certo? Então aqui um exemplo mais simples, né? Ali, dama captura, cheque. Se, né? Se B captura, ali não é forçado, se B captura, eu jogo torre B8, checkmate. Tá? Então, o mate no B8 é geralmente abrindo linhas ali, né? Tá? Opa! Deixa eu ver se lance D5 aqui, dama captura. Não, isso aqui, turma, isso aqui foi um vacilo que foi jogado na partida aí, tá? Que eu peguei isso aqui, já tinha mate de boa, a pessoa não viu, ainda cometeu um erro grave aqui, tá bom? Só ignorar esse último lance ali. Olha novamente aí, turmona. Olha novamente aí. Tá? O que eu jogo aqui? Dama captura C6. Tá certo? Aqui pode ou não tomar o mate, tá? Se capturar, né? Torre, cheque. Torre da B1 na B7, cheque, mate. Tá certo? Mate não foi na B8, mas o ataque foi na B8, tá, turma? É o padrão, né? Quando eu conheço o padrão, pode ter uma pequena variação, mas eu ganho assim mesmo. Tá legal? E aqui, ó, eles poderiam ter jogado ali um torre C7, né? Tudo bem, isso é retirado de uma partida, tá? Torre captura B7, torre captura, bispo na C1, tá? G3, tá? E aqui dá até um certo equilíbrio, né? Mas aí já estão caindo os peões ali, ó, lateralmente, né? Tá? E as brancas provavelmente podem ganhar essa partida. Mas o que nos interessa aqui? Interessa é quando o adversário, né? Nesse caso, capturou ali e nós temos um mate aqui, tá bom? Vamos ver um outro diagrama aí de mate em B8 também, turma. Olha essa posição aí, tá? Agora, em B8 aqui seria o nosso G8, né? Olha só que interessante. Então pode ser B8, pode ser G8, pode ser G1, pode ser B1, tá? O que eu tenho que entender é o padrão, tá certo? Então olha só, se esse peão não estivesse aqui, tá? Esse peão está me atrapalhando, eu já teria aqui o mate em B8, tá? Em nosso caso aqui em G8. É o mesmo padrão, só que feito ali com roque grande, né? Dama captura F6. E aqui forçado, né, turma? Se dama F7 já está tomando mate, é obrigado a tomar. E novamente aqui, torre na G8, cheque mate. Tá?
Depois eu posso até mudar o arquivo aqui, né? Em B8, G8, G1, B1, tá bom? Mas para não ficar complicando muito, ok? Bom, turma, então esses foram os 10 primeiros padrões, né, de checkmate, certo? Na segunda parte aí, também vai ter muito padrão de mate bacana, tá? Então aqui eu já passei os 10, né? A ideia é você estar sempre repassando os vídeos, né? Compreendendo o padrão, compreendendo o algoritmo, e pode ter certeza que nas suas partidas você vai começar a detectar esses algoritmos. Pode ter certeza disso, que eles vão aparecer. Já apareceram, você com certeza já deu um desses mates aí, com certeza, mas conhecer o padrão, conhecer o nome, tá? E praticar é melhor ainda, tá bom? Não se esqueça de se inscrever no meu canal. Se você gostou, dê um like, tá? Vou fazer a parte 2 e a parte 3 também para inteirar esses 30 padrões, tá? Ative o sininho aí para quando eu postar o vídeo aí, você poder assistir novamente, né? Assistir o novo vídeo, né? Na verdade, novo vídeo. E mais uma vez aí, se inscreva no canal, dê essa força pro canal, turma, tá bom? Mais uma vez, obrigado pela atenção de todos e até o próximo vídeo.